Canal 10 TV Açu. As chamas. Quatro velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava tão silencioso que se podia ouvir o diálogo entre elas. A primeira, expandindo sua chama, disse: "Eu sou a paz. Peregrino pelas estradas do sentimento, buscando morada no coração dos homens. Viajo pelos campos devastados pelas guerras e canto a minha canção aos ouvidos dos que ainda persistem nas batalhas cruéis. Penetro os lares e espalho o perfume da minha presença. Devo admitir que, apesar da minha luz, as pessoas não têm conseguido me manter acesa." E, diminuindo sua chama devagarzinho, apagou-se totalmente. A segunda, mostrando o colorido da sua chama, falou: "Eu me chamo Fé. Tenho me sentido inútil entre os homens. Eles se encontram cheios de tanta tecnologia e conquistas que não me escutam. Não querem saber de Deus e das verdades espirituais. Insistentemente tenho batido as portas da razão humana, demonstrando que sem a minha luz, logo, logo, cairão em trevas densas e sofridas. Porque eu sou a chama que se apresenta quando o desengano aparece. Sou a luz que brilha na noite da desilusão. Sou a companheira dos que padecem males sem conta. Mas, como tenho sido desprezada, não faz sentido eu continuar queimando." Ao terminar sua fala, um vento bateu levemente sobre ela e ela se apagou. Baixinho e triste, a terceira se manifestou: "Eu sou amor. Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado porque tudo é mais importante do que eu. A carreira, os prazeres, as coisas materiais. Os homens só conseguem enxergar a si próprios, esquecendo até dos que estão à sua volta." Dito isto, o amor recolheu a sua chama e se apagou. De repente entrou uma criança. Olhou as 3 velas apagadas e falou espontânea: "Que é isto? Vocês devem ficar acesas e queimar até o fim." Foi daí que a 4ª vela, que havia permanecido queimando sem nada dizer, falou: "Não tenha medo, criança. Nem se preocupe. Enquanto a minha chama estiver acesa, podemos acender as outras velas." Então a criança apanhou a vela da esperança e acendeu novamente as velas da paz, da fé e do amor. A Drogaria Tamires tem um grande compromisso com os seus clientes, preza pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Desta forma, te dá orientação farmacêutica e o melhor preço. Sempre que precisar, não esqueça, Drogaria Tamires está sempre a seu dispor. Tem uma ótima variedade de produtos e, para a sua comodidade, tem a entrega delivery. Telefone 3331-1257 ou pelo 99679 4368, que tem WhatsApp. A Drogaria Tamires participa do programa Farmácia Popular. Medicamentos com até 90% de desconto. Drogaria Tamires, sempre à sua disposição, buscando o melhor para a sua saúde.
Atenção proprietários de lanchonete, restaurante, bar, pastelaria, tapiocaria, pontos de cachorro-quente, panificadora, espetinho e clientes em geral. Venha para o Carvalho Supermercado e Food Service, onde você encontra tudo pronto para usar, com o melhor preço no atacado. O Carvalho Supermercado e Food Service tem parceria com a Casa do Pizzaiolo. Isso mesmo, tudo que você encontra na Casa do Pizzaiolo, agora aqui pertinho de você, em Açu, na rua Emílio Dantas da Silveira, no bairro Bela Vista. Carvalho Supermercado e Food Service, fazendo mais por você. Muito boa noite, meus caros irmãos, queridos telespectadores da sua TV Açu e também do Facebook. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Reflexões Espíritas. Este programa que tem a responsabilidade da Crevale, Comissão Regional Espírita do Vale do Açu, e apoio da sua TV Açu. No programa de hoje, a nossa proposta de reflexão, como fazemos a cada ano, é trazer uma visão geral, mais ampla, do que é o Espiritismo. Há muita gente que ainda faz confusão o que seja doutrina espírita e o que seja outras práticas espiritualistas. Então, o nosso propósito hoje é exatamente refletirmos um pouco, discutirmos um pouco sobre o que é o Espiritismo. E nós começamos trazendo o conceito de que o Espiritismo, a doutrina espírita, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. São 5 livros da codificação espírita: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno e o Livro dos Médiuns. Nestas 5 obras está contida toda a estrutura doutrinária do que seja a doutrina espírita. Há muita gente que ainda faz confusão, por exemplo, com os cultos de matriz afro. Nenhum tipo de ataque ou de crítica aqui aos cultos de matriz afro, a quem respeitamos e respeitamos muito, mas doutrina espírita é uma coisa. Cultos de matriz afro, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, é outra coisa completamente diferente, O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Isso nos fala Kardec na obra O que é Espiritismo, na introdução desta obra. E o Espiritismo a doutrina espírita é o consolador, para nós, não somos donos da verdade absoluta, mas é para nós o consolador prometido por Jesus. Naquele momento, lá celebrado, que os nossos irmãos católicos denominam de Pentecostes, naquele momento que os discípulos estão reunidos e Jesus se põe em meio a eles e lhes diz que eu vos enviarei um Consolador que lhes permitirá compreender as muitas coisas que eu lhes digo hoje, mas que vocês ainda não têm condições de entender. Então nós compreendemos que em 1857, em abril daquele ano, pela mediunidade, pelo trabalho sério de Leon Hippolyte Denis Arrival, ou Allan Kardec, que é o seu pseudônimo, nos traz essa dimensão, esse consolador, porque vai nos permitir compreender muita coisa que Jesus havia nos falado naquele momento, naquele período, mas que ainda pela obscuridade de conhecimento do povo da época não era possível entender. Então era mais fácil atribuir a questão da mediunidade a uma possessão demoníaca ou coisa parecida. Então, o Espiritismo nos revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens e dos espíritos e das leis que regem a vida nas 2 dimensões da vida, seja na vida material, seja na vida espiritual. A doutrina espírita, no seu conjunto abarcado
pela obra kardeciana, nos traz esse conjunto de conhecimentos, de revelações que nos mostram essa relação do mundo espiritual com o mundo carnal. E aí nos responde algumas perguntas, né? De onde é que nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Como vamos? Então tudo isso está aí posto dentro dos postulados da doutrina espírita. E a doutrina espírita vai nos revelar ainda o que somos e de onde viemos e para onde vamos, né? Traz conceitos novos sobre o homem e sobre tudo o que o cerca, tudo que nos cerca. A doutrina espírita nos traz novos conceitos, novas formas de olhar e de compreender essas perspectivas, né? Seja na área do comportamento humano, seja das atividades, abrindo aí portas para um novo tempo de regeneração da própria humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado, praticado em todos os seus aspectos fundamentais da vida, como o científico, o filosófico, o religioso, o ético, moral, o educacional, o social. A doutrina espírita ela vai trabalhar em todas essas perspectivas, né? Ela vai, não vou usar o termo trabalhar, mas vai se debruçar a trazer conhecimento sobre as mais diversas perspectivas pelas quais nós vivemos. E aí, uma primeira conceituação que a doutrina espírita nos traz é sobre Deus. É muito comum se perguntar quem é Deus. E aí se responder que Deus é amor, Deus é vida, né? E a doutrina espírita vai mudar um pouquinho, né? A pergunta. Não vai perguntar quem é Deus, mas o que é Deus. E isso faz toda a diferença. Ao perguntar o que é Deus, a doutrina espírita vai indagar sobre a essência de Deus, não a personificação, mas a essência. E aí na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, a resposta para esta pergunta, o que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então vai nos dizer que Deus é essa inteligência, é a causa primeira de tudo o que há, que é eterno, que é imutável, que não se transforma. Deus não muda de acordo com as nossas conveniências, né? Infelizmente, nós, seres humanos, ainda pelas nossas imperfeições, nós ainda tendemos a mudar a estrutura, a conjuntura, mudar Deus para atender às nossas próprias perspectivas, né? E aí, a doutrina espírita vai nos dizer que Deus é a causa primeira, causa primária de tudo o que há, né? De que Ele é único, só existe um Deus, só existe uma causa, todo o resto é efeito. Os mundos, as pessoas, os seres, os planetas, tudo o que há é efeito de Deus, que é essa causa primeira. Ele é onipotente, é soberanamente justo e bom. E aí cai por terra a ideia daquele Deus bem antigo, né? Aquele Deus que se vinga, aquele Deus que é cheio de defeitos, né? Um Deus que tem raiva do povo, que é imperfeito porque ele separa, né? Bota uns palavras para cá. Quando a doutrina espírita nos traz a perspectiva de que Deus é soberanamente justo e bom, está nos trazendo, está nos dizendo de que tudo é justiça de Deus, né? Às vezes, quando nós, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nos achamos assim na condição de julgarmos determinadas coisas e se dizer abandonado por Deus, a doutrina espírita vem nos dizer que mesmo naquele momento há um veio de justiça de Deus. O universo, nos diz a doutrina espírita, é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados ou inanimados, materiais ou imateriais. Além do mundo corporal, né, também há a habitação dos espíritos do mundo espiritual. Ou seja, nós temos um mundo corporal, que é a habitação de espíritos encarnados, e existe um mundo espiritual,
habitação daqueles que deixaram a carne, seja neste planeta ou em qualquer outro, né? Nos conta a doutrina espírita também que no universo há muitos mundos habitados, né? Há outros mundos habitados com seres de diferentes níveis de evolução. Está muito distante de nós, raça humana, sermos o primeiro, a primeira e a única raça racional existente, que Deus criou todo o universo só para nós. É puro orgulho nosso, é puro egoísmo de nossa parte. Então, o mundo, o universo, há muitos mundos habitados, né? E há mundos que são iguais ao nosso, de provas e expiações. Há mundos mais atrasados ainda do que o nosso, e olha que o nosso já é bem atrasadinho, né? E há mundos muito mais evoluídos do que o nosso, né? E aí vivem espíritos e pessoas e homens e mulheres, né, segundo o grau de evolução que alcançaram. Nos diz também a doutrina espírita de que todas as leis do universo são leis divinas, todas as leis da natureza são leis divinas, né? Pois Deus é o seu autor e abrangem tanto as leis físicas, materiais, quanto as leis morais, aquelas que tratam dos nossos valores, que a gente tem tratado isso com tanta ênfase sempre aqui nos nossos programas, né? A doutrina espírita também vai nos dizer que o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é um corpo semi-espiritual que faz a ligação entre este corpo de carne que é possível ver e a essência, a consciência, que é o espírito. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, tá? Constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, antes de nós estarmos aqui, nós já existíamos numa outra dimensão, numa perspectiva espiritual, né? Está longe de ser esta a nossa primeira e única encarnação, como querem alguns. Na verdade, nós existimos antes do corpo e sobreexistimos após a morte do corpo, né? Os espíritos todos são criados simples e ignorantes e evoluem intelectual e moralmente. E aqui cai por terra aquela ideia de que Deus é injusto ao criar anjos que vão estar lá no paraíso, tocando harpinha, né, vivendo na felicidade, enquanto nós estamos aqui lançados à sorte de evoluir por nossos méritos. A doutrina espírita vai nos esclarecer que Deus nos cria todos, absolutamente todos, simples e ignorantes, e que nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando de acordo com os nossos méritos, de acordo com as atitudes que vamos tendo e conquistando e construindo a felicidade que tanto almejamos, né? E nós vamos passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. E aqui vem um conceito básico, que é o conceito da reencarnação. Tá, hoje eu sou o Costa, Francisco Costa, mas numa encarnação anterior eu tive um outro corpo e um outro nome, mas a essência, a chama que anima este corpo hoje é a mesma chama que animou aquele corpo anterior, né? Independente do nome e da cara, se foi branco, se foi preto, coisa e tal, isso pouco importa. Não há uma distinção para Deus sobre a cor da pele, a condição material, a condição financeira, social. Não há. O que conta para Deus é a nossa condição moral, a capacidade de evoluir que cada um de nós vamos adquirindo pela conquista de conhecimentos e das nossas atitudes em buscarmos viver conforme as leis divinas, né? Então, nós temos muitas sucessivas encarnações, temos muitas encarnações em cada planeta, né?
E em cada uma delas nós vamos aprendendo alguma coisa, aprendendo algo de maneira que a gente possa ser espíritos melhores, espíritos mais evoluídos. Um outro ponto que a doutrina espírita nos revela é que os espíritos evoluem sempre em suas muitas existências corpóreas, neste ou em outros planetas, né? Pode até o espírito estacionar pela sua vontade, porque ele tem livre-arbítrio. Deus é tão justo e tão bom que nos dá o livre-arbítrio, né? Eu posso até estacionar, mas eu jamais desaprendo aquilo que eu já aprendi. Mas alguém pode nos perguntar o seguinte: sim, mas nessa encarnação você sabe fazer o que fazia antes? Você faz o que fazia na encarnação anterior? Não sei, porque Deus nos dá uma dádiva chamada esquecimento. E esse esquecimento nós vamos tocar nisso em programas futuros, né? Do que é essa dádiva, do que é esse presente. Então, mas nós evoluímos sempre. Ao deixarmos a prisão chamada corpo, nós tomamos essa consciência daquilo que já conhecíamos antes e vamos, consequentemente, nos tornando espíritos cada vez melhores. Mas o nosso tempo de hoje está terminando, né? Dá para a gente ainda ir um pouquinho mais à frente e para a gente dizer que os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o seu grau de perfeição a que tenham alcançados. Não que Deus tenha pego alguém, escolhido e colocado lá numa condição de espírito perfeito, iluminado. Não. Todos nós passamos pelo processo de evolução, né? E vamos assumindo as diferentes ordens de acordo com o merecimento que conquistamos. Vamos tomar, por exemplo, Jesus como exemplo, né? Jesus não foi criado esse espírito perfeito, esse modelo de perfeição moral que Jesus nos mostrou aqui na Terra. Ele chegou a esse patamar pelos seus méritos, pelos seus esforços, né? Jesus é um espírito bastante antigo e que viveu todo o processo de evolução até chegar ao que é hoje governador espiritual da Terra, né? E esse é o espírito mais perfeito que a Terra já conheceu. Nenhum outro espírito que esteve na Terra é tão perfeito quanto Jesus. Jesus é o mais perfeito a encarnar neste planeta. A gente pode falar de várias pessoas, né, de elevados valores morais. Vamos falar de Gandhi, vamos falar de Siddhartha Gautama, Francisco Xavier, vamos falar de Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis e tantos, Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona e tantos outros, mas nenhum deles sequer se aproxima do grau de perfeição e de evolução moral que tem Jesus. Por isso, Jesus é o nosso modelo e guia, é a nossa referência para sermos espíritos melhores. Jesus é esse caminho, essa verdade e essa vida pelo qual devemos direcionar a nossa existência, né? Cada um de nós tomarmos Jesus como modelo e buscar viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, né? Assim como nos diz aquela música de um padre que eu acho assim, gosto muito da música dele, que é Padre Zezinho. É um padre católico, né, que tem essa letra lindíssima e que nos traz uma reflexão muito grande e nos chama também a dizermos: siga essa orientação e certamente você estará caminhando na direção da evolução. No próximo programa de sexta-feira, nós vamos retomar esse tema para concluirmos o que é o Espiritismo. E essa é a nossa reflexão espírita de hoje.
A Drogaria Tamires tem um grande compromisso com os seus clientes, preza pela sua saúde e pelo seu bem-estar. Desta forma, te dá orientação farmacêutica e o melhor preço. Sempre que precisar, não esqueça, Drogaria Tamires está sempre a seu dispor. Tem uma ótima variedade de produtos e, para a sua comodidade, tem a entrega delivery. Telefone 3331-1257 ou pelo 99679-4368 que tem WhatsApp. A Drogaria Tamires participa do programa Farmácia Popular. Medicamentos com até 90% de desconto. Drogaria Tamires, sempre à sua disposição, buscando o melhor para a sua saúde. Hora do precinho Nonato Atacarejo. As ofertas de verão que você procura estão aqui. Picanha bovina fatiada ângulo, quilo, R$ 21,98. Refrigerante Grapete uva 250 ml, unidade, 69 centavos. Queijo mussarela Biana, quilo na peça, R$ 17,88. Aproveite as promoções do seu atacarejo do precinho nas lojas Mossoró e Açu. Atenção proprietários de lanchonete, restaurante, bar, pastelaria, tapiocaria, pontos de cachorro-quente, panificadora, espetinho e clientes em geral. Venha para o Carvalho Supermercado e Food Service, onde você encontra tudo pronto para usar, com o melhor preço no atacado. O Carvalho Supermercado e Food Service tem parceria com a Casa do Pizzaiolo. Isso mesmo, tudo que você encontra na Casa do Pizzaiolo, agora aqui pertinho de você, em Açu, na Rua Emílio Dantas da Silveira, no bairro Bela Vista. Carvalho Supermercado e Food Service, fazendo mais por você. E, meus irmãos, estamos de volta para o segundo e último momento do nosso programa para falarmos e trazermos as notícias da Crevale, para falar da terceira Conferência Estadual Espírita, né, promovida pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai acontecer no mês de maio. E aí vamos ter alguns nomes como Haroldo Dutra, André Peixinho, Sandra Borba e outros, Rossandro Klinger e outros nomes que nós estaremos recebendo na terceira Conferência Estadual Espírita. Você pode acessar o endereço www.fern.org.br e logo de cara você tem um banner que pode fazer a sua inscrição lá, ok? Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui a pessoas muito carinhosas e muito caridosas que nos acompanham pelo Facebook. Mandar um abraço aqui à minha amiga Vera Rodrigues, minha colega de trabalho, a nossa amiga Anita Alves, a Mari Nerves também, que está nos acompanhando através do Facebook, e a você que nos acompanha na sua residência através da TV Açu, ok? Deixa eu lembrar também que nós temos na regional do Vale do Açu, na Crevale, a Comissão Regional Espírita do Vale do Açu, nós temos as casas em Macau, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que tem palestras públicas todos os sábados a partir das 20 horas. Na cidade de Angicos, a Sociedade Espírita Angicana, que tem palestra pública todo sábado a partir das 19h30. Na cidade de Lages, nós temos a Casa Espírita Mensageiros de Luz, que tem palestras públicas todas as quintas e sábados a partir das 20 horas. Em Caiçara do Rio dos Ventos, nós temos a Associação Espírita Luz Divina, que tem palestra pública no último sábado de cada mês, a partir das 16 horas. Aqui na cidade do Açu, nós temos o Núcleo Assistencial Espírita André Luiz, que fica no bairro São Francisco e tem palestra pública nas quartas-feiras às 20 horas e aos sábados às 16 horas. E aqui no centro da cidade, aqui pertinho da sua TV Açu, tem o Centro Espírita Sementes de Amor, que tem palestra pública toda terça-feira e todo sábado a partir das 20 horas. Sinta-os convidados a assistir, a participar de uma palestra em uma de nossas casas. Agora é momento de agradecer a Deus e dizemos: Pai querido, te agradecemos infinito amor, supremo amor, justiça e bondade, causa primeira de todas as coisas, por nos revelar o conhecimento através da doutrina espírita que nos leva a compreendermos a nossa essência, a nossa origem e a nossa destinação. Agradecemos, Senhor, pelo dom
da existência corpórea que nos faz ser pessoas melhores, que nos leva ao conhecimento e nos leva a construir, por nosso merecimento, a felicidade que tanto buscamos, a felicidade que é entrar na tua intimidade, ó Pai. Por isso, te agradecemos, mas como espíritos imperfeitos e sempre pedintes, pedimos, Senhor, a tua bênção a todas aquelas pessoas que neste momento encontram-se nos hospitais, nas penitenciárias, né, que sentem a falta de um pão, que sentem a falta do amor, do afeto, do carinho. Que toque o coração de cada um desses irmãos, que possam encontrar forças para seguir em frente, tocando a sua vida de maneira a construir esta felicidade e tirando aprendizagens de cada uma dessas situações. Abençoa, Senhor, também esta casa, este canal, que nos abre as portas para levar a mensagem de Jesus a cada coração. Abençoa-nos hoje e por toda a eternidade, por toda a imortalidade, e que assim seja. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui mais uma edição do seu programa Reflexões Espíritas. Na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta a partir das 18 horas, dando sequência a este tema, o que é o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, tenha uma boa semana, muita paz e muita luz.